Olá, pessoal, boa tarde. Eu estou aqui com um convidado que foi um paciente meu de Recife, Jefferson, e aí ele vai contar um pouquinho da história dele, né? A gente já teve um momento de conversar antes, quando a gente se reencontrou, né? Que faz tempo que a gente não se vê pessoalmente. E aí, Verdade. Jefferson, como é que você está? Eu estou bem, graças a Deus, Thaís. Estou bem. E conta um pouquinho como foi na época que ele transplantou. Eu já tinha saído lá da época do Maria Lucinda, tinha vindo para trabalhar aqui em Caruaru. E aí eu só fiquei sabendo que, graças a Deus, o transplante dele tinha sido bem sucedido. E aí ele vai contar agora um pouquinho de como foi essa trajetória, né, de fé, superação que, pelo que a gente conversou, são 7 anos de transplante, mas aí ele vai contar em detalhes a experiência dele. Pode falar, Jefferson. Quando eu, quando eu comecei a fazer hemodiálise, eu tinha 16 anos e 16 anos e 6 meses. Mas eu era bem chadozinho assim. Eu já tinha um problema, parece, no caso. Eu tinha um problema quando eu era pequeno. Só que eu recorria para o médico passava antibiótico. E eu estava urinando sangue. E o médico, antibiótico. Beleza. Aí quando chegou um dia, aí eu tinha um lava-jato aqui, aí a tomar uma diaria. Aí começou a lavar a moto, eu peguei a moto do rapaz, que antigamente a gente pegava a moto, lavava a moto do rapaz e dava uma voltinha. Só que a moto virou por cima de mim assim. Mas beleza, virou coisa tranquila. Quando foi no outro dia, eu comecei a inchar, no domingo, me lembro como hoje, foi do sábado pro domingo. Eu comecei a inchar. Aí eu falei pra minha mãe, eu tô inchando. Aí a minha fez, é nada, eu acho que deve estar com fome. Aí eu fiz um cuscuz, né? Botei, botei sal e só. Botei sal que só. Quando foi de noite, eu fui socorrido. Quando eu fui socorrido, aí, mãe, o caso dele, botaram para UTI, minha pressão, 19, não sei quanto, botaram para UTI, mas o sintoma foi inchaço, eu não conseguia enxergar uma pessoa que vinha mais ou menos a 1 quilômetro ou a 500 quilômetros, eu ficava tonto, urinava muito sangue e eu não gostava de médico, não gostava de ir para médico, na verdade, né? Aí, beleza, fui para UPA. Chegou na UPA, estável. Amanhã estava. Agora o problema dele não se resolve daqui. Se resolve na restauração. Quando chegou na restauração, eu fiz um. Passei o primeiro catete. Só que o catete não pegou. Tá aqui. Aí, mas só que minha taxa estava lá em cima. Eu não estava reconhecendo, tipo, eu não reconhecia pai, eu não reconhecia mãe, estava tudo lá em cima. Queriam até me amarrar. Meu pai não deixou, não. Beleza. Aí eu passei outro catete aqui, ó. Um catete aqui. Levei 25 furadas aqui ficou aqui desse tamanho. Passei outro catete aqui, beleza. Comecei a fazer hemodiálise, as taxas começou a baixar. Comecei a emagrecer, beleza. Aí eu passei 1 mês, 6 dias no HR. 1 mês, 6 dias no HR. Descobriu, beleza. Meu problema só foi hemodiálise. Descobriu, beleza. Quando eu passei, porque já, se tu passasse 1 mês, 6 dias no HR, 15 dias, minhas taxas tinham abaixado. Mas eu tenho que esperar uma clínica para eu poder ir para essa clínica. A gente não pode ficar sem fazer hemodiálise, né? Beleza. Quando foi com 1 mês, 6 dias, já arrumou uma clínica, que foi até a clínica que abriu ali na Rosa Silva. Uma clínica que abriu na Rosa Silva, que depois foi para Boa Vista. Aí depois do Boa Vista foi para Maria Lucinda. Não, foi Maria Lucinda. Beleza. Fiquei fazendo hemodiálise. Passei 7 anos na máquina, correto? 7 anos na máquina. E para mim foi uma luta. Eu me acordava, tipo, era segunda, quarta e sexta. Eu me acordava de 5 horas da manhã, logo no começo, né? Me acordava de 5 horas da manhã, pegava o dedo de torre, tinha que estar lá de 6 horas e só liga os aparelhos, só liga a máquina quando o médico está, né? Correto? Só Correto. liga a máquina quando o médico.
quando o médico está, né? Para mim foi uma luta. Beleza. E muita gente indo se embora. Ainda vejo, né? Muita gente se embora. E se todas as pessoas pensassem que nem eu, tipo, eu passei 7 anos na máquina. Beleza. Veio o primeiro transplante. Aí eu tava entre 10. Não consegui progredir, né? Porque, tipo, vamos supor, foi com uma mulher. Eu tava entre 10. Foi com uma mulher. Veio o segundo, mas no segundo, como eu sou muito vaidoso, quase todo sábado, todo domingo, corto meu cabelo, tal, faço barba, tal. Aí eu fui para casa de um colega meu, que a gente que faz a hemodiálise, a gente tem as taxas baixas, né? Transplantado também. Aí eu fui me fazer por aqui. Aí eu peguei uma hidradenique, primeiro caroço. Não sei se tu se lembra de Dr. Lucena. Lembra do Dr. Lucena? Lembro, lembro sim. Aí Dr. Lucena, ele fez Gerson. Meu médico era Felipe, mas eu gostava muito do Dr. Lucena, porque o Dr. Lucena era bem fatal, né? Aí eu, eu acho que é o que ele fez, Jefferson, isso está parecendo um tumor benigno. Aí apareceu um caroço. Depois dois, depois três, depois quatro, depois cinco. Nesse lado e nesse lado. Cinco do lado, cinco do outro. Eu comecei a luta contra o caroço. Correto. Depois, eu ficava andando só de camisa preta, porque ficava saindo puxa. E eu a luta, eu a luta. Tinha que tomar duas bezetacil, uma do lado, outra do outro, e ir para a máquina. Aí foi quando apareceu um transplante, que era para mim. Aí eu fui, cheguei lá, disse que o transplante que está aqui serve para você, mas não é para você, porque você está no caroço. Aí eu fiquei indignado e tal, joguei até meu carregador no chão, sei o que, coisa, eu já estava 5 anos na máquina. Aí depois, o tempo passou, eu corri atrás por 6 meses, tirei o caroço, né? 6 meses, tirei na H-Menon, ele me indicou lá, doutor Lucena, aí tirei o caroço. Beleza. Aí depois, eu minha taxa começou a aumentar. Poxa, potássio. Só aumentar. Mas deixa essa taxa, deixa essa taxa, deixa essa taxa. Porque depois de um certo tempo de hemodiálise, Thaís, eu vou dizer sentimento meu, sabe? A gente fica tão desgostoso um pouco da vida. Fica tão desgostoso da vida. Tudo bem que tem psicólogo, tudo bem que tem tudo, mas quem tá passando é você. Isso é verdade. Aí eu, 7 anos, aí eu, poxa, eu comecei a comer as coisas, né? Comecei a engordar, comecei a fazer coisa que não devia. O que é que eu fazia que eu não devia? Eu me pesava na balança com a sandália, para poder, tipo, me pesava na sexta-feira com a sandália, para poder tirar um pouquinho a mais, para eu no sábado eu poder beber mais um pouco de líquido, para eu poder beber um pouco mais de água. Aí quem descobriu foi Jana. Porque eu nunca fui de beber cachaça. Eu nunca fui de fumar. Nunca. Eu sempre fui menino de casa, sempre. Nunca fui de estar saindo por aí. Quando eu saio exclusivo, entendeu? Beleza. O que é que aconteceu? Aí, meu potássio subiu. Quando meu potássio subiu, eu, manhã, eu tô mal. Aí a senhora começa a lavar o exame aí, minha família toda é evangélica. Eu que sou meio assim. Hum. Minha família toda é evangélica. Beleza. Quando começou a lavar o exame e tal, não sei o que, amanhã, a senhora começou a correr, tudo bem. Cheguei na UPA bem. Beleza. Quando eu cheguei na UPA, me botaram para sala vermelha. Minha pressão lá em cima. Eu tive minha primeira parada cardíaca. Meu coração parou 40 minutos. Eu tive a segunda parada cardíaca. Meu coração parou 50 minutos. Aí minha mãe, o médico veio para dizer a minha mãe. Ele não resistiu, não. Aí eu já estava com isso aqui quebrado. Eu nem sei, né? Eu estava já acordado. Quando eu me acordei, eu vou para essa parte. Eu estava com isso aqui tudo quebrado. Aí minha mãe fez. Tente mais uma vez. Jefferson, tá me escutando? Ele não é evangélico, não. Aí o médico olhou nos olhos e fez. Tá escutando? Tô escutando. Tá escutando?
Oi, tá, tô escutando, pode falar, pode continuar. Quando ela tentou mais uma vez, quando tentou mais uma vez, aí ele me entubaram. Beleza. Aí eu fiquei sobrevivendo, né? Através do aparelho. Correto. Aí tinha que ter, eu tava inchando, tinha que ter uma ambulância da UTI para pra eu poder ir, né? Beleza. Não tinha. Vai ter que levar ele assim mesmo. Vamos levar, beleza, beleza. Dentro da ambulância, meu coração, Thaís. Aquela linha, que assim, às vezes, parei, e o médico ficou em cima de mim. Quando chegou dentro do Maria Lucinda, aí eu voltei. Quando eu voltei de novo, aí, beleza. Com 3 dias, não. No primeiro dia, o médico fez: esse menino ainda tá vivo, esse menino chegou aqui parado, esse menino ainda tá vivo. Poxa, quando ele voltou, mãe, botaram minha mãe para dentro da sala, minha mãe chorando, meu pai também. Minha mãe fez: ó, mãe, quando ele voltar, ele vai voltar vegetando, os dedos dele ficar vegetando, né? Pela ciência, né? Vegetando e tal. Aí aí no caso, meu pai, tá certo, você viu e tal. Beleza. Entubaram de todo jeito, até quase que eu pego um germe aqui, ó. Beleza. Passei por isso. Minha recuperação, eu quebrei as costelas todinha, de tanto eu ficar em cima de mim, a própria médica disse a mim depois: Jefferson, eu subi em cima de você e fiquei, ó, fazendo machado. Fazendo a Beleza. massagem. E tu tem Massagem. consciência, Jefferson, que tua parada foi decorrente ao potássio alto? Me disseram que foi isso. É, porque para quem está nos ouvindo, o potássio, quando ele está alto, é uma das taxas, né, que traz mais riscos para o paciente, justamente porque vai parando a musculatura, e se de fato o paciente não entrar em hemodiálise, é, prontamente para poder tentar reduzir essa taxa o quanto mais rápido, né? Pode levar a uma parada cardíaca, como foi o que aconteceu contigo. Mas continuar aí tua história até chegar à parte do transplante. Aí o nome do rapaz lá, nunca mal me esqueço. Eu posso me enriquecer, eu posso fazer o que for. Nunca mais. Arquiles. Já que ele me tira um pouco da cama, tiraram o tubo. Do dia para noite, Deus fez meu coração bater a saturação normal. Do dia para noite. Aí, em vez de entrar em oração, tudo e tal, do dia para noite. Aí, minha saturação ficou normal, minha saturação do coração. Beleza. O que é que aconteceu? Só que toda doença ela deixa sequelas, correto? Então, fiquei. E isso aqui ficou doendo, quebrado, quebrado. E quando quebra essas coisas, tórax, essas coisas, ela se recupera durante o tempo. Você tem que ficar se recuperando, tipo, dias após dia. Aí eu não tomava um gole de suco assim, não. Tá bom, tá bom, aquilo lá aí tá bom, tá bom. Aí eu andava daqui para ali. Oxe, eu andava 100 metros, meu Deus. Eu andava 2 metros, 2 metros não, acho que nenhum. E já ficava cansado, quero ir pra cama, quero ir pra cama. Ia pra cama. Só que eu fui me recuperando, me recuperando, me recuperando. Lá no Maria do Cine fizeram uma fila de médicos. Meu Deus, como esse menino tá vivo, não sei o quê. Me botaram até um apelido. Arquiles, boneco imortal. Botaram um apelido em mim. Mas eu sei quem foi eu, né? Foi Deus. Eu tô aqui em pé, respirando e eu ando é por causa de Deus. Aí, beleza, me recuperei. Aí, Jefferson, para você fazer o transplante agora, você vai ter que fazer o exame, fez o exame todinho de novo. Agora, o último. Porque quando a gente tem problema de coração, a gente não pode entrar na fila de transplante, não. Aí eu fui, eita, eu vou ter que fazer o exame de cardiologia. Fiz aquele do gel, fiz o outro que aparece o coração também batendo. O cardiologista, o que é que você está fazendo aqui? Eu falei: não, eu estou aqui porque doutor Joaquim, doutor Joaquim mandou para aqui porque, tipo, não tivesse parada cardíaca. Não, você não tem parada cardíaca aqui, está dizendo que você nem fuma e não
tomo nenhum comprimido para coração, tomo nada, não tomo nada para o coração. Nada. Enfim, beleza. Entrei no transplante. Quando eu entrei no transplante, ligaram para mim, depois de uma hora da manhã, quem tá me escutando aí e tá na fila, pode deixar o celular ligado, né? Porque a qualquer hora, a qualquer momento, eles podem ligar. Eles ligam até de madrugada. Ligaram É, para mim, doutora. é de fato de repente, né, Jefferson? De repente. Liga qualquer hora, tá? Ligaram para mim de madrugada, mandaram eu ficar em jejum. E minha família dormiu. Dormiu não. Aí, no outro dia, quando fazia hemodiálise, o fluxo fica 300. Não sei se aí na clínica é assim, é? E bota o fluxo para 300. Meu fluxo era 400. Aí botaram para 300 e mandaram fazer só 3 horas de hemodiálise. Só que quando estava acabando as minhas horas, e o fluxo, a doutora Tati mandou parar. Não, o rim dele foi para outra pessoa, de novo. A terceira, foi 3 vezes. Aí a quarta, a doutora que estava lá era. Poxa, agora fugiu um pouco da minha mente. Mas eu vou me lembrar daqui para lá. Ela fez, Gerson, tá ali esperando no hospital português, tem um rim lá para você. Eu já estava um pouco desgostoso. Eu disse, rapaz, eu não quero não. Como assim você não quer? Eu fiz, já teve e nunca é para mim, os 7 anos de máquina. Nunca é para mim, eu vou ficar colocando meu coração aonde quero não, não sei o que, ela vá, pai, vá, não sei o que. Aí eu peguei, sabe o que mais? Sua família já tá aí do lado de fora. Aí eu, Maria Lucinda, peguei, eu fiz, tá certo. E Jana também. Se Jana estiver escutando isso aí, Jana vê esse podcast. Jana Oi? foi, Jana vê Jana. Jana foi uma das enfermeiras que eu mais me apeguei lá no Maria Lucinda. Não é da minha época, não, Jana. Jana foi uma das, se ela vê esse podcast, pode dar um alô aqui para ela. Você vai E depois, publicar no seu status e aí o pessoal a gente vai divulgando. depois, quando eu Vai. transplantei, aí meus amigos começaram a transplantar também. Aí fui para o hospital português. Aí eu perguntei ao médico, doutor André, eu vou transplantar amanhã, né? Porque eu estava um pouco cansado. Aí ele fez, amanhã não, você vai transplantar hoje. Aí eu fiquei nervoso embaixo no hospital, né? Embaixo, fiquei embaixo, nervoso. Aí me levaram para UTI. Minha mãe deu um beijo na minha testa, beleza. Aí eu vou transplantar, aí vem um médico e pergunta se você tem trombose. Aí eu disse, eu nunca tive trombose. Realmente, eu nunca tive. Você já teve trombose em alguma das suas pernas? Eu disse, não. Aí ele fez, ó, você vai ser, aí faz como um lápis. Vai ser aqui, ó. Eu, tá certo. Aí vai ser amanhã, né? Ele fez, não, vai ser hoje. Aí já me pegaram. E seu rim tá ali, ó. Tá ali. Numa caixa. E não só foi eu que fui transplantado. Tem uma irmã de rins que hoje em dia ela tá fora do país. Ela vive em Petrolina, arrumou um namorado e tá fora do país. Foi Eita. 2 rins. Foi uma irmã de rins, que o nome dela é Aline, e um para mim. Beleza. Só que o meu caso não foi o dela, cada um de uma forma. Transplantei, no caso. Quando eu desci de 3 horas da tarde, o meu transplante durou, acho que umas 4h30. 4h30, 4 horas e meia. Voltei de lá de 7h30, vim me acordar de 8 horas da noite. Eles perguntam a você, se você torce por que time? Eu disse o time que eu torcia. Nem cheguei a dizer o time, né? Quando eu cheguei a dizer o time, eu já tinha apagado. Aí transplantei, só que o meu não foi muito flore, não, né? Eu não comecei a urinar. Aí, doutora Eduarda, do Hospital Português, se você vai fazer hemodiálise, viu? Problema já no potássio. Seu potássio está alto, tava 8 pontos não sei o quê, 7 pontos não sei o quê. Ainda me lembro como 8. Beleza. Você A fez creatina, ô Jefferson, quantas sessões tu fizesse depois que transplantou? caiu, eu fiz umas 10. Umas 10 sessões. E aí Aí, depois começou a urinar normalmente. não, na verdade, eu comecei a urinar normalmente, não. Tipo, é porque tipo, cada cabine daquela, tipo, é como se fosse um quarto desse, aqui, um quarto desse, com uma televisão, você fica, e no banheiro fica um spot, e aí ele chama a gente de mijão. E aí, vocês já urinaram? Vocês já urinaram, vem as médicas, vem, e aí? E numa cabine fica um bocado de médico lá no Hospital Português. Médico. Aí, tipo, dá os comprimidos e tal, tipo, já para você ter a reação, tipo, tracolino, isso e aquele coisa e tal, tipo,
Porque tem rim que fica preguiçoso. Já a minha parceira Aline não precisou fazer nenhum tipo. Ela já voltou do bloco urinando. Tem pessoas que é de imediato e que nem precisam fazer nenhuma sessão de hemodiálise. É porque cada É, organismo vai, tipo, absorver aquele enxerto, né, de uma forma diferente, né? E muitas vezes o paciente que urina de imediato, né, que relatos de pessoas que quando botam o enxerto urinam de 10 a 12 litros na sonda, né? Mas aí maioria, né, que são exceções, na grande maioria, o paciente necessita de algumas poucas sessões de hemodiálise, eu, que foi, preciso, no caso, eu, o seu caso. eu me lembro que eu contei a dedo. E eu, quando eu vi a doutora Eduarda, que ela vai me botar na mão, eu costurado, eu costurado, tem que ser furado, beleza. Aí eu, enfim, tem que passar pelo processo. E o transplantado, ele se apega em duas taxazinhas, né? A creatina e a ureia, né? Essas duas taxazinhas são fundamental para o transplantado. O resto, não que não seja importante, é importante. Mas Mas essas duas taxazinhas, para saber como é que está o o rim, percentual de função do seu rim. o pessoal lá na escola português, tipo, se apega muito nessas taxas. O médico também, do André, já falou para mim. Só que minha creatina é um pouco ignorante. Ela fica 1,8, 1,92. Ela nunca chegou a 1,3. Para você ver, já a de Aline, 0,5, 1,3. Que no caso foi o mesmo rim, só que organismo diferente. Verdade. Aí eu fiz agora, só que a diferença. Ela pegou o vírus, né? Que é um vírus que você fica quase 3 meses lá no hospital. O MMC, parece. CMV. Pegou esse vírus e eu não peguei. Quando foi com um mês também, um mês e mais ou menos 20 dias, minha creatina estava 3 e lavar o 3, eles me deram alta. Me deram alta e me deram um bocado de remédio. E agora? Eu não tomava nenhum remédio. Só tomava só aquele que é bem grandão, que é para Renagel. por O fósforo, Renagel. e um Renagel, pronto. Aí eu falei, e agora, hein? O que é que eu vou tomar aqui? Começa a escrever no papel. Aí eu, poxa, doutor André, pode dar alto menino, viu? Mas, enfim, eu comecei a urinar. Mas a minha primeira urinada, eu gritei dentro do quarto, na hora dentro do banheiro. Graças a Deus que não tinha paciente do lado, né? Porque, Mas tu tipo, gritou por quê? De alegria, né? não, de alegria não. Saiu sangue de novo. Eu passei 7 anos sem. O meu enxerto, na verdade, eu não tenho mais enxerto, né? Ele tá atrofiado, O o meu seu enxerto. rim, o original tá, atrofiou, não é isso? Atrofiado. O outro, agora, que tá no caso é meu, né? Eu digo que não, quando eu digo que não é meu, o médico é seu sim, tá em você? Aí eu disse, aí passei o xixi querendo sair, eu urinei um pouquinho de sangue, depois comecei a urinar. Eu não bebia mais água no copo. Então, a alegria que 7 anos sem beber água direito, 7 anos sem urinar, começar a beber água assim, ó. Porque ele vem com muita água pra gente. Aí eu bebi água assim e tinha minhas duas, aquele negócio que mede. Aí só era 2 litros e 100, tinha vez que era 3 litros e 100 num dia. Eu bebia muita água mesmo, com força. E até agora eu bebo, para bater a meta de água, por causa da atividade física. Beleza. Aí como vim para casa. Aí quando eu vim para casa, comecei a me acostumar. Aí, nos primeiros dias, nos primeiros dias você tem que fazer o quê? Você vai na quinta, na quinta e na sexta, depois de 15 dias. Só que eu tive alguns problemas com a creatina, como eu já disse, minha creatina é um pouco ignorante. Eu tive que fazer biópsia, para ver o que estava acontecendo, porque ela ficava oscilando, 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 oscilando. Até hoje é assim. Aí eu fiz uma biópsia, aí depois fiz outra biópsia. E todo exame que você vai fazer no hospital português, você tem que se internar. Todo exame que você tem que fazer no hospital português, você tem que se internar. Aí eu me internava, biópsia, me internava. Só que
Meu transplante também só foi flores, não. O que é que aconteceu no meu transplante? O microfenolato 360, já ouviu falar desse remédio? Escutei, mas assim, eu sei que vocês tomam, mas não entendo como é de fato a prescrição, né? Porque aí vão alternando, vão mexendo nas medicações em conformidade com o que vão observando o desenrolar do transplante, do organismo da pessoa. O microfenolato 360, ele me fez muito mal. Tipo, de eu comer agora e ter que já ter que ir no banheiro. Aí eu falava pro médico, doutor, é o microfenolato, ele é não, doutor, comecei a emagrecer, 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 emagrecer. Aí a gente que é transplantado, a área dos transplantados é muito grande. Tem grupo, tem, oxe, meu Deus, é uma dimensão. Você Dimensão, é dialisou, você transplantou no Hospital Português, não foi isso? correto, no hospital português. Aí, tipo, conheci pessoas de Petrolina, conheci pessoas do Imbura, conheci pessoas de Goiás, conheci pessoas de Maceió, conheci pessoas de, oxe, mais de outro estado, pô. Muito estado, outro estado mesmo. Aí, no caso, o microfenolato 360 me fez muito mal. Durante uns 6 meses. Eu fiquei até internado por causa dele. Pensava que eu tava com o vírus, mas eu não tava. Fiquei internado, aí, tipo, vinha para casa, aí tomava ele, porque eu tomava 2 microfenolatos 360. Aí eu conheci um paciente, que ele fez, Jefferson, que tal? Tu dá a dica pro médico, pô. Eu tomo microfenolato de 180. Aí eu fiz, poxa, eu vou dar a dica pro médico. Aí eu falei pro doutor André fez, olha só, você tá tendo uma perca no seu, quando você urina, porque nem todo mundo, tem gente que diz, né? Eu urino, eu aprendi isso lá. Eu urino, eu urino que só, não adianta urinar não. O rim tem que filtrar bem, pô. Eu tava urinando, mas na urina tava saindo um bocado de proteína. Aí eu comecei a tomar outro remédio, o microfenolato de 360, o microfenolato de 10 miligramas. Aí o doutor André pegou e fez não, microfenolato não, Analaprio. Aí ele fez Santa Analaprio, doutor, ele é um pouco religioso. Aí eu fiz, doutor, primeiramente Deus, ele fez, olha, faça tudo, só não deixe de tomar o Analaprio, viu? Porque ele zerou a sua proteinura que você estava perdendo e salvou o seu rim. E minha creatina, no caso, ficou 1,92. 1,92. Parei de fazer biópsia. Aí, um mês, eu bem. 2 meses, eu bem. 3 meses, eu bem. Eu tô falando que ele foi dando um mês, entendeu? Aí eu voltar. Ele foi me dando um mês. Beleza. Só que, Thaís, vou deixar um recado aqui para todos os transplantados que escutar isso aqui. O transplantado, ele pensa que ele tá 100% curado. Eu nunca. Jefferson, já que tu tocou nesse assunto, aqui no nosso vídeo está mostrando, aqui onde está gravando, que a gente só tem mais 10 minutos. Mas aí eu queria que tu, já que você tocou nessa parte aí, eu queria que a gente não vai conseguir gravar só em um dia, depois a gente vai ter uma reprise, viu? Justamente nessa parte aí, como é essa orientação que vocês, quando chegam lá na ponta, que é transplantado, ou no pré-transplante mesmo, se é bem martelado essa questão de transplante não é cura, é um tratamento que vai lhe devolver a liberdade. Aí eu queria que tu explicasse para esse restinho de tempo que a gente tem, como é que é dito isso a vocês. Porque, tipo, o médico. Eu tenho o número do doutor André aqui. O médico não vai estar com você todo dia, né? Diariamente. Ele tem a vida dele. Eu sei até onde ele mora. Ele é meu amigo agora particular, no caso. E realmente, isso que você falou. O transplante, ele não é cura. Vamos supor, você pode comer carne de porco? Carne de porco? Pode. Você pode comer isso? Pode. Só não pode exagerar. Foi o que aconteceu comigo, eu exagerei. Eu cheguei a pesar 102 quilos.
Mas E também aí, subiu. e ele tá ele me mostrou umas fotos um dia desse. Ele mudou a partir desse ponto, desse susto que ele teve, que ele vai. Eu acho que, se Deus quiser, a gente vai conseguir concluir, né? Ele mudou e hoje ele é fitness, 100% fitness, né? Conta aí, Jefferson. Aí o médico pegou e falou para mim, Jefferson, eu cheguei lá, 102 quilos, o médico chegou para mim e disse, Jefferson, você não, com gordura, você quer passar mais uns anos no transplante? Eu falei, eu quero minha vida. Ele fez, você vai ter que perder quilo, emagrecer, fazer caminhada. Quem tá me escutando aqui pensa que, vamos supor assim, mas eu não gosto de academia. Vai fazer caminhada, fecha a boca, tipo, com uma alimentação regrada, beber, se você sabia que você pode, para quem tá me escutando aqui, se beber 3 litros de água por dia, você perde 5 quilos. 3 litros de água sem errar todo dia, 3 litros de água, mas essa eu não aguento. Aguenta sim. Aí o transplante, ele não é puro. Ó aqui, ó. Que tá do lado da minha cama aqui, ó. Pra onde eu for, levo E são as medicações. a medicação. E 8 horas eu tomo. Se minha namorada agora disser, Jefferson, a gente vai para Garanhuns. Eu levei. Fui pro show de Vanessa Amada lá em Garanhuns. Levei, na bolsa. Vou para lá, Jefferson, vou fazer uma viagem agora para, em setembro agora eu vou viajar para Natal. Vou ter que levar. Não, gente, quem está escutando aqui não é cura. Você tem que se cuidar para prolongar seu transplante. Depois, quando eu perdi 32 quilos, o médico me deu foi um abraço. Quanto tempo já de transplante, Jefferson? Eu vou fazer 7 anos agora em abril, dia 26. E aí, o que é que você diz para quem está nos assistindo e que está aguardando o seu de repente, certo? Você O que esperou eu digo, 7 anos, né? E aí, como você bem falou, entre frustrações, né, desânimos, mas aí, de fato, chegou o seu tão sonhado transplante. para todos os E pacientes agora, todos os pacientes, transplantou. Oi, todos, fala. todos os pacientes agora de hemodiálise, o que eu digo é que tente fazer o transplante. Você vai ter outro modo de vida, vai ser outro modo de tratamento, mas você vai ter um modo certo. Você não vai ter mais agulha. Tirei minha fístula, não queria tirar, mas tipo, tive que tirar por causa do. Estava um pouco coagulando, né? Ali o sangue ali, tive que tirar. Fiquei internado no português. Doutor Saulo pediu para eu tirar. Mas todo pessoa que assistir aqui, faça transplante. Entendeu? Não é cura. Você fica em base de um tratamento de remédio. Eu tomo 15 comprimidos por dia, fora os controlados, que é dois. Gardenal e Rivotril. Eu tomo 17 comprimidos por dia. Mas, enfim, você sai da máquina completamente. Você pode viajar, você pode fazer tudo, mas não é cura. É outra forma de viver. E se você viver bem, tipo, daqui a pouco eu vou botar um filme, vou pegar um mamão, vou pegar, tipo, uma banana, uma fruta, entendeu? Não sair a mais tarde, como é dia de semana, eu treino de segunda a sexta. Quando é dia de semana, eu digo, agora eu vou tomar um açaí, agora eu vou comer um hambúrguer, mas eu não faço isso, essa rotina, de segunda a sexta. Entendeu? Eu não faço segunda, sexta é treino. Quando eu não treino na academia, meu pai aqui eu consigo treinar com 2 halteres. Já participei de prova de corrida agora. Para quem vivia numa máquina, não conseguia nem respirar, vivia tendo cãibra. Corro 5 km, corro 10 km, faço uma esteira bem feita. Eu bato praticamente um TAF de um policial. Um TAF de um policial parece que é em 12 minutos, eu faço em 11 minutos na esteira. Um Tua TAF de um policial. história, a tua história, Jefferson, é muito bonita, né? A gente vai ter que marcar outra vez para poder, tipo, conseguir concluir. Mas, de fato, o que você disse aqui em relação, na verdade, é um testemunho, porque incentiva e conscientiza aqueles que aguardam, né? Que, principalmente pessoas jovens, Eu é, esperei, eu esperei. E outra coisa, não fique, essas pessoas que estão me escutando, não fiquem frustrados.
Eu esperei 7 anos, mas não é obrigado você esperar 7 anos, não. Teve pessoas que eu tenho amizade aqui, ó. Tem uma menina aqui que é minha amiga particular. Ela esperou 6 meses. Tanto faz você esperar 2 anos. Tem uma amiga aqui mesmo particular, que esperou 2 anos. E outra coisa, é uma corrente. Todo mundo é amigo. Porque eu preciso de medicamento. Aí quando. Eita, medicamento tá faltando, não tem na farmácia. Que é na farmácia do Deb. Aí eu corro para Laiane. E Laiane eu corro para. Um dia desse, quase que eu ia fazer uma viagem para levar 3 cartelinhas. Eu ia viajar para Petrolina para levar 3 cartelinhas que tava faltando para a menina. A menina queria arcar com tudo. Eu disse, agora, quer que eu vá agora? Já faço minha bolsa e vou me embora. Estou aqui para ajudar. Ela, arrumei, amiga, arrumei, tá certo. A gente é uma corrente, tem até grupo, entendeu? Mas não faça atividade física. Não gosto de academia, Jéssica. Caminhe, pelo menos 30 minutos, 20 minutos. Não gosto de caminhar. Faça em casa. Aí eu treino aqui, ó, Thaís. Eu boto 2 halteres e começo a treinar. Sozinho, boto uma música aqui, ó, boto uma música aqui e começo a treinar. Entendeu? Aí tem gente que não, porque eu não gosto da multidão. Beleza, treina em casa. Minha mãe não é renal, mas ela perdeu 9 quilos só na alimentação. Porque você engordando, ele faz até com enxerto, entendeu? Quando eu perdi 32 quilos, o médico me deu foi um abraço, você enjuvenesceu, porque eu estava inchado assim. Eu estava inchado. Aí hoje em dia eu bato meta de água, hoje em dia eu bato meta de água, faço jejum intermitente, eu faço jejum intermitente com cautela, entendeu? Vamos supor, me acordo, tomo um copo de café, zerei o açúcar, não como nada com açúcar, de vez em quando, como eu me permito comer na sexta-feira, no domingo, quando na segunda, faço jejum intermitente com cautela, tipo, até meio-dia, até 2 horas, até 5 horas da tarde, sem comer nada, só na base da água. Já fiz jejum só de ovo, perdi 32 quilos. Hoje eu peso 69 quilos. Tá de parabéns, Jefferson. E desde já eu te agradeço, né, por a gente ter conversado aqui e sempre trazendo que o nosso canal, o intuito é trazer informação, palavras de esperança, né, perseverança, né, que todos os pacientes que estão do outro lado vivenciando ainda a hemodiálise, né, o teu testemunho foi fundamental para Não, que não, assim eles como continuem na espera e não percam sua fé. não desista, não perca a fé, não. E uma hora chega. E é como você mesmo falou, Thaís. É no de repente. De repente, pode deixar o celular. Ó, se inscreveu, deixa o celular ligado. Já teve amigo meu aqui por 6 meses. A menina, eu. Quanto meses é lá? 6 meses. 6 meses.